parâmetros. Fala aí, TI Hackios! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um podcast do The Walking Tech, o seu podcast semanal de tecnologia, provocações, empreendedorismo, carreiras e mais baboseiras do que as nossas pílulas semanais. Oferecimento PMG Academy. Eu sou o Adriano e tô hoje aqui junto com meu parça Jimenez. Fala aí, meu amigo, como que você tá? Fala, Adri, tudo bem? Eu tô, cara. Cara, tu tá felizão hoje, né? Bom, todo mundo, né? A gente tá felizão, porque, cara, a gente trouxe um convidado... Pra falar sobre... Né? Pra falar sobre gerenciamento de projetos. Sabe quem que indicou a gente? A gente pode falar? Quem que indicou? O Barack Obama. Eu sei quem é. Na verdade, eu recebi um e-mail aqui de uns amigos meus também, o Zuck, o Wozniak, Larry Page, Bill Gates, e falou, Adriano, dá uma oportunidade pro menino, o menino tá começando agora em gerente de projetos, tudo. E falar em gerente de projetos, ô Jimenez, você sabia que eu tive alguns sonhos no ano passado de trabalhar como gerente de projetos, trabalhar numa multinacional ou ser paquito? Não, eu tô brincando. Eu nunca tive vontade de ser gerente de projetos. Não, deu pra perceber, né? Porque Paquito, com esse corpinho aí de lateral esquerdo aí, cara, acho que não vai rolar não, hein? Não rola. Vai rolar não. Ô, Gê, você sabe que o assunto hoje, a gente é intrigante, que a gente vai falar um pouquinho sobre inteligência artificial, vai falar um pouquinho aí do gerenciamento de projetos tradicional junto com o Scrum. E eu fiquei sabendo aí que você também tá largando mão do gerente de projeto. Você comprou algumas coisas aí pra te ajudar no projeto? O que foi? Cara, eu comprei uma Alexa, cara. Comprou uma Alexa? Comprei uma Alexa. Então eu vou perguntar pra ela, Alexa, você consegue gerenciar meu projeto? Para obter suporte, acesse as páginas... Ela não conseguiu, você viu? Então eu não sei se a inteligência artificial vai conseguir, não. Acho que não sei não, viu, Adriano? Acho que não, cara. Faz o seguinte, cara, compra uma caixa de post-it, põe do lado da Alexa pra ver se ela consegue gerenciar os projetos. Vou fazer isso, cara. Cara, a gente tem a honra de apresentar uma das pessoas mais importantes que contribuiu, não só no Brasil, mas no mundo todo, como gerente de projetos. É uma pessoa que está começando agora, escreveu o quê? 15 livros? Cara, o que são 15 livros? Gerenciou projetos multibilionários. Aliás, só uma curiosidade, né, Jimenez? Quando eu vi o portfólio que essa pessoa já gerenciou de projetos, eu resolvi pegar a lista de todos os projetos que eu gerenciei na minha vida toda. Cara, eu duvido que o entrevistado de hoje tenha gerenciado um projeto com valor financeiro maior que o meu. Eu fiz as contas aqui, deu R$15.324. Eu duvido, cara. Então, com vocês... meu queridíssimo amigo Ricardo Vargas. Fala aí, Ricardo, tudo bom? Olá, pessoal. Bem, é um prazer estar com você aí. Eu não sabia, Adriano, que você tinha esse desejo de ser essa foi surpreendente, mas é um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado pela tão amável introdução. É um prazer estar tendo a oportunidade de compartilhar aí algumas ideias com vocês sobre inteligência artificial e sobre projetos. Maravilha. Ô, Ricardo, você acha que com a inteligência artificial da Alexa, do Cortana e da Siri, você acha que elas podem nos ajudar a gerenciar projetos ou não? Bem, isso é uma pergunta com uma resposta difícil, assim, não é uma resposta tão trivial. Se você me perguntar com a tecnologia existente agora, eu vou dizer que talvez possa fornecer aí uma biblioteca de informações, por exemplo, agora, não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, você pode até consultar partes do PMBOK, etc., via Alexa perguntando. Desse ponto de vista, eu concordo que a tecnologia pode, só que gerenciar projetos é bem mais complicado do que simplesmente perguntar qual é o processo ou qual é a parte do PMBOK que fala disso. Então, eu queria ver o dia que eu pudesse chegar para a Alexa, falar assim para ela, olha, meu fornecedor não entregou o equipamento, o pessoal parou o trabalho, eu estou com orçamento e nós estamos com Covid e a vacina da Johnson & Johnson não foi permitida, com isso as pessoas não podem sair, e me diz assim, como é que eu resolvo o meu problema? E aí? Na hora que ela chegar e falar assim, faz isso, aí eu vou falar, bem, agora nós mudamos. Agora estamos em outro patamar. Nós mudamos de patamar. Mas eu acho aqui, só para continuando nesse raciocínio, eu acho que a profissão do gerente de projeto está mudando muito, porque
esse tipo de tecnologia, inteligência artificial, está tomando e vai tomar com precisão uma parte do escopo do trabalho daquele gerente de projetos, vamos dizer que não evoluiu, eu não gosto de dizer não evoluiu, mas daquele gerente de projeto que ainda está pensando que gerenciar projeto é atualizar cronograma. Bem, esse está em risco. Esse eu não tenho a menor dúvida de que a tecnologia hoje vai ser auto-atualizada com a internet das coisas, com tudo. Esse tipo de fazer relatório, avaliar onde os problemas estão, onde os gargalos estão, isso a tecnologia vai fazer. O problema é que gerenciar projetos se tornou muito maior do que isso. E é essa área de oportunidade que eu vejo para nós. Ô, Ricardo, você já começar com uma pergunta interessante. Eu sei que você leu, eu também li o livro Homo Sapiens, do Yuval Harari, e ele fez um comentário bem interessante num artigo publicado lá no Guardian. Ele falou o seguinte, deixa eu até ler aqui. Uma nova classe de pessoas que deve surgir até 2050, a dos inúteis. Isso seria, então, um pouco de um presságio que vem para a nossa área de gerente de projetos, para aquele que só controla cronograma? Eu concordo e vejo com uma preocupação enorme. Assim, uma coisa que eu tenho focado muito no meu trabalho e na minha vida é nesse conceito que o Harari falou, porque qual que é o problema que a gente tem vivido hoje? É o seguinte, nós vivemos num mundo em permanente mudança. Esse é um fato óbvio. E se a gente não tiver a capacidade de nos reinventarmos e redefinirmos o escopo daquilo que a gente faz, nós vamos realmente nos tornar inúteis. Então, o que está acontecendo hoje? Assim como na Revolução Industrial nós tivemos uma disruptura grande há 200 anos atrás, quando as máquinas, o processo de escala, etc., e muitos daquela fabricação manual deixou de existir, nós tivemos um monte de gente que, entre aspas, foi excluída daquela profissão e teve que se reinventar. E é por isso que eu adoro o conceito de lifelong learning, ou seja, você entender o seguinte, hoje a habilidade requerida de você é uma. Pode ser que daqui a 2 anos seja diferente, daqui a 5 anos seja diferente. Você tem que aprender a aprender. Então, eu vou dar um exemplo clássico. Na sua introdução, falando, pô, o Ricardo escreveu isso, fez aquilo. Eu gasto, no mínimo, 10 a 15% do meu tempo e do meu dinheiro aprendendo. Show de bola. Ou seja, eu gasto tempo, eu gasto dinheiro assim. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo, Adriano. Aqui, eu tenho 49 anos, eu tenho uma carreira estruturada e eu tô estudando Python, cara. Nossa! Sabe? Aí todo mundo chega e fala assim, o que você tá estudando Python, cara? Python, quem estuda é menino de 17 anos. Não é que eu tô estudando porque eu vou mudar de carreira e virar desenvolvedor de sistema, não. É porque eu quero entender até que ponto a tecnologia atual... Porque eu estudei em COBOL na época que eu estava na faculdade. Somos dois. Então, somos 3. Então, eu tô te colocando assim, por que eu tô fazendo isso? Eu tô fazendo Code Academy. Eu devo ser o aluno mais velho da Code Academy. Por que eu tô fazendo isso? Porque é importante eu aprender. E assim, uma das coisas mais importantes quando eu falo da tecnologia, eu acho que esse é o grande desafio, é que o Alexa, a gente está usando aí o Cortana, eles vão substituir uma parcela grande do escopo do trabalho do gerente de projetos, vamos dizer, daquele old style. Agora, eu vejo uma parcela gigante do trabalho do gerente de projeto que ainda é muito mais difícil de ser substituída, que é um resolvedor de problemas, que é lidar com as pessoas, ou seja, você não consegue, por exemplo, você consegue ter uma pessoa um diagnóstico, por exemplo, assim, eu olho a cor do seu olho, aí eu comparo com 1 bilhão de outras fotos e descubro se você tem catarata. Bem, legal. Agora, como é que você faz a mesma coisa, por exemplo, com questões psicológicas, motivacionais, etc. Não é tão específico assim, os indicadores não são tão claros. Então é a mesma coisa que a gente vive hoje. Eu falo hoje, cara, eu sou, apesar de ser formado em engenharia, eu sou quase que um gestor de recursos humanos. Eu fico o dia inteiro administrando gente, o cara que não quer trabalhar, o cara que não quer isso aí, resolve conflito. E esta habilidade é a habilidade da pessoa que vai liderar os projetos no futuro. Então, por isso que eu vejo assim,
aquelas pessoas, por exemplo, é igual o motorista do caminhão, vou dar um exemplo, ele pode ser, quando o caminhão se torne, vamos dizer, autodirigível, que aquela função, agora, essa pessoa pode ser treinada, capacitada para não se tornar um inútil no mundo. Então, assim, esse é o grande desafio que a gente tem hoje no mundo, porque se a gente não treinar essas pessoas, realmente nós estamos criando uma multidão de inúteis que não vão aceitar ser inúteis, ou então a sociedade vai ter que carregar essas pessoas. Ou seja, como é que você vai ensinar essas pessoas novas formas de trabalho? Eu acho que é essa a grande tendência que a gente tem hoje. Legal, Ricardo. Pegando nesse tema aí, né? Pegando o gancho nisso daí, a gente viu que, e já puxando o tema da IA, onde você consegue, onde que a gente conseguiria suprir, né? Que áreas do conhecimento, por exemplo, se a gente pegar o gerenciamento de projetos, em que áreas do conhecimento que a gente conseguiria suprir melhor com a IA? Porque a gente fez uma brincadeira aqui, é evidente, né? Como você falou, e até tem um vídeo seu, né? Eu assisti uma palestra sua que você fez pro pessoal de Angola, que você apresenta aquela linha, né? Do lado esquerdo que está otimizado, do lado direito aquilo que é criativo, que não tem como fazer, né? Não tem como implementar uma IA ali. Ou seja, a gente consegue implementar uma IA naquilo que é possível otimizar, aquilo que é repetitivo. Não é verdade? Sim. Dentro dessa linha aí. Mas o que a gente consegue suprir hoje? A gente fez uma brincadeira aqui, é difícil, a Alexa não vai. Mas no futuro, como você falou, pode ser que algumas atividades ela consiga fazer mais operacionais, né? Vamos dizer assim, o que é repetitivo, né? A picadeira, vamos dizer assim. O que eu acho aqui, voltando, quando eu coloquei aquela linha do otimizado, porque existe uma facilidade muito maior na tecnologia em fazer coisas repetitivas e analisar grande quantidade de dados. Ou seja, o que faz, por exemplo, um médico ser um médico bom? Né? Vamos dizer, quando você fica doente, você quer o quê? Um médico que tem muita experiência, muito cliente. Então você senta na frente da consulta, o médico está automaticamente ali, indo no catálogo mental dele, falando, eu atendi um cliente que tinha esse sintoma aqui há 10 anos atrás, e o outro há 5 anos atrás, e o outro há 1 ano atrás. Não é isso? E isso é que vai dando. O que a inteligência artificial faz? Ela faz basicamente a mesma coisa. A inteligência artificial ela vai lá e busca em dados passados, eventos passados, cenários passados, e ela cataloga esses dados. Então, eu volto a dizer, e sempre que eu falo disso, não existe inteligência artificial sem dado. Você entendeu? Ou seja, a inteligência artificial ela é burra. Apesar de ter o nome inteligente. Porque se você tiver um dado ruim ou um dado errado, e esse é o grande desafio do projeto. Então, quando eu falo no otimizado, é o seguinte, o que a maior parte das empresas hoje tem investido em projetos? Elas têm investido em quê? Como é que eu consigo guardar um histórico estruturado das minhas iniciativas? Ou seja, isso vale usando Agile, usando Scrum, usando preditivo, o que for. Como é que eu guardo assim, o que deu certo, o que deu errado, como deu certo, como deu errado, como é que as decisões foram tomadas? A partir do momento que eu tenho uma massa crítica de dados, eu começo a repetir o futuro, ou seja, repetir o futuro. Eu começo, por exemplo, você me perguntou que áreas. Uma área que eu acho que vai se desenvolver muito, gestão de risco. Você, ao invés de pegar e fazer um brainstorm assim, que riscos pode acontecer, tal, você vai chegar e vai falar, você vai chegar lá no AI e vai falar assim, olha, o meu projeto tem essas características. Aí você vai dar algumas informações para a inteligência artificial. Ele é assim, ele é globalizado ou não é, as equipes é grande ou não é. Você vai dar ali alguns parâmetros e a inteligência artificial vai chegar e vai pré-popular os riscos para você. Ou seja, ela vai fazer aquele trabalho pesado, vai pré-popular. Essa é uma grande tendência. E ela vai pré-populando baseado nisso. É um exemplo que eu gosto assim. Já notaram que a Amazon é um exemplo clássico. Você vai comprando na Amazon, à medida que você vai comprando, a Amazon começa a te conhecer. Aí já viu que às vezes ela fala assim, olha, você que compra isso, por que você não compra isso? E muitas vezes as sugestões são muito razoáveis. Pense no projeto. Ele fala assim, olha, se você está querendo usar esse mesmo fornecedor para desenvolver o seu sistema ou para fazer o teste do seu ambiente, olha, eu acho que você tem que adicionar esse risco aqui. Então, esse tipo de trabalho vai ter. Outra coisa que eu acho que vai ter muito
previsão orçamentária e previsão de prazo. Ou seja, você não vai mais dizer o seguinte, leva 3 dias ou leva 4 dias. Você vai consultar uma base de dados, vai falar assim, olha, baseado nesse conceito e na inteligência, porque a inteligência artificial, ela tira as sacadas que você, numa análise menor, não consegue. Então, o que acontece? Ela vai chegar e falar assim, você está colocando 5 dias aqui. Por exemplo, eu tive um aplicativo chamado Piemoto que reunia uma espécie de Alexa com chatbot e inteligência artificial, onde o que acontece? Você usando a plataforma Azure da Microsoft, você chegava, a partir do momento que eu inseria assim, é o Ricardo que vai fazer essa atividade, e essa atividade é dessa complexidade e dura 10 dias, a inteligência artificial ia lá e falava, opa, machine learning, não é 10 não, eu acho que você devia pôr 13, ou acho que você devia pôr 21, ou 4, ou 8. Isso eu vejo como esse tipo de trabalho preditivo acontecendo muito rapidamente, assim, no horizonte aí, eu acho, assim, dos próximos 2, 3 anos, nós vamos ter isso muito claramente, não estou falando em todos os segmentos, mas em muitos segmentos. Show. Então, eu acho que essa é uma tendência. Você comentou aí do machine learning, né? Então, o aprendizado. Eu acho que a ferramenta do IA ele não é nada se não tiver dados e se ele não começar a aprender. Mas, Ricardo, qual que, na sua opinião, aí falando agora um pouquinho do machine learning, do aprendizagem, não precisa nem ser o deep learning, né? Mas o que seria, o que o machine learning não seria capaz de aprender e de nos ajudar no gerenciamento de projetos? Você já deu spoiler aí, você acabou falando até as competências comportamentais do gerente de projetos, mas tem alguma área dentro do PMBOK, por exemplo, que o machine learning jamais vai conseguir aprender e nos ajudar? Nossa, poxa, Adriano, é difícil te falar isso, porque, assim, eu juro, há 10 anos atrás eu ia dizer que um monte de coisa que acontece hoje jamais iria acontecer. Né? Então, eu hoje sou muito cauteloso ao falar jamais, porque pode ser que amanhã alguém crie alguma coisa. Então, eu vou dizer que, eu vou refazer a sua pergunta dizendo que é bem mais difícil, ok? Bem mais difícil. Eu acho que é bem mais difícil a parte criativa, eu acho que é bem mais difícil a parte humana e eu acho bem mais difícil a parte de solução de problemas complexos, observe bem, complexos com muita volatilidade. O que é hoje? Por exemplo, vou dar um exemplo clássico, cara. Olha a quantidade de dinheiro que tem no mundo hoje. Olha o que aconteceu no Covid. Assim, eu estava em Davos, cara, eu falo isso para todo mundo, eu estava em Davos no início do ano passado. Todo mundo falando de climate change, falando tal. Pouca gente tá falando, pô, a China tá lá com vírus, hein, opa, a coisa não é boa, não. Eu nunca imaginaria que 6 semanas depois o mundo ia parar. Então, olha só, nem todo o dinheiro do mundo, nem todo o AI do mundo, nada, foi capaz de responder isso. Segunda coisa, olhem hoje como a complexidade se deu. Aqui, vou dar um exemplo. Hoje, você tem, no Brasil, em várias partes do mundo, um movimento negacionista muito forte. Aí você começa a imaginar que usar máscara virou um posicionamento político. Aí eu vou te dizer que AI no mundo ia conceber uma coisa desse tipo. Cara, assim, o que nós estamos vivendo hoje o maior inimigo do Covid somos nós mesmos, né? Assim, nós mesmos, ou seja, independente da gente gostar ou não, a ciência está aí. Hoje a ciência está sendo desafiada. Eu não estou aqui querendo dizer quem está certo, não é aqui a minha função, mas eu estou só querendo usar isso como um exemplo para você ver como a inteligência artificial é difícil. É difícil você conseguir prever isso. Por exemplo, você consegue prever, por exemplo, um evento geológico com razoável competência. Um evento geológico, porque você olha, volta 5 mil anos. Agora, esses eventos que nós estamos vendo hoje são eventos sociais e humanos difíceis de serem previstos. Você entendeu? Difíceis. Então, por isso que eu acho que essa área, eu vou te contar, Adriano, se alguém pudesse me perguntar assim, Ricardo, se eu tivesse tempo, aonde que eu investiria meu tempo? Assim, se eu tivesse 20 e poucos, eu investiria fortemente nessa área de gestão de crise, volatilidade, essa área humana. Não que eu ia me dedicar a virar gestor de recursos humanos, mas é porque essa área hoje é que é a área mais difícil de uma máquina de sabe assim, o Microsoft Project daqui a pouco vai ser populado sozinho.
Agora, decidir em cima do que foi populado é que passa a valer muito. O poder de decisão, entendeu? né? É a tomada de decisão correta diante da incerteza. Não, nossa. Entendeu? Pegando aí, continuando aí, você estava falando da Covid aí, né? Você abordou esse tema da Covid. Eu estava vendo uma pesquisa do Gartner recente que está dizendo o seguinte: apesar do impacto, né, o impacto global da Covid, 47% dos investimentos em IA permaneceram inalterados. E 30% dessas organizações, elas estão planejando, Ricardo, aumentar esse investimento. Ou seja, qual que é a percepção? O que eu entendi e eu queria ver confirmar isso contigo. A IA está começando a entregar um potencial. Ou seja, já é uma realidade, né? As empresas estão percebendo os benefícios da IA. Absolutamente, eu não tenho nem... Isso aí é indiscutível. Primeiro o seguinte, assim, o Covid foi uma tragédia humana e tal. Agora, para a tecnologia, foi assim, desculpa o termo aqui, eu quero usar só didático, foi um presente para a tecnologia. Um presente. Quem trabalha em tecnologia, quem trabalha em virtualização, assim, o Covid foi quase um presente, assim, né? Por favor, longe de mim de desrespeitar. É uma oportunidade sem precedente, cara. Tanto que nós estamos vendo, assim, o Zoom, a tecnologia, essas empresas, pô, o valor delas de mercado multiplicou por, sei lá, 100 vezes. Enquanto os modelos tradicionais continuam sempre sendo desafiados, né? Vamos dizer, os negócios convencionais. Então, o que está acontecendo hoje? Isso vale para essas empresas gigantescas que você falou, Gilberto, mas vale também para você, ou seja, hoje tecnologia é tudo. Hoje, eu vou te dizer, talvez 70%, 80% das minhas iniciativas hoje de novos projetos, meus pessoais, são envolvendo em alguma forma tecnologia. São envolvendo. Então isso não existe. Deixa eu te explicar. Assim, não existe uma forma de uma organização sobreviver sem investimento maciço. A tecnologia antes era um apoio ao negócio. Hoje, muitas vezes, a tecnologia é o negócio. Ou seja, você, por exemplo, pensa o seguinte, você vende camisa. Antes você estava preocupado em loja, etc. Isso acabou, cara. Olha, eu vou te dizer, o varejo acabou. Acabou. Infelizmente, assim, você vai ter esse impacto Por quê? Porque hoje, eu vou te dizer, eu compro talvez 90% do que eu consumo online. Eu só não compro o que eu consumo online quando eu preciso escolher. Por exemplo, eu gosto de cozinhar, eu vou escolher uma verdura, vou escolher. Tirando isso, qualquer outro produto que é plenamente substituível, eu compro online, me entrego em casa, eu nem gasto meu tempo saindo de casa. E a pandemia multiplicou isso por 100. Entendeu? Multiplicou isso por 1000. Banco, eu vou te falar, eu não lembro o último dia que eu fui num banco. Não sentei dentro do banco. Aliás, eu tenho até dificuldade de entender como é que é hoje ir num banco. Porque assim, quando eu preciso interagir fisicamente com o banco, é num caixa rápido para tirar um dinheiro, que cada vez se usa menos. Então, assim, por isso que eu falo que a tecnologia, ela está virando uma peça central. Por exemplo, você vê carro hoje. A maior parte da inovação que se dá em carro é onde? Na tecnologia. É carro elétrico, é carro que polui menos. Perceberam? Ou seja, é todo investimento. E não necessariamente numa mudança incremental, mas sim numa disruptura. Por isso que eu acho que isso está certo e eu tô até achando que está pouco 47. Você entendeu? Assim, eu acho que isso é mais. Eu acho que atender educação. Aqui, a revista The Economist colocou sobre educação outro dia falando, gente, as universidades, elas estão assim, a fase de ouro das universidades acabou. Se você, The Golden, por quê? Porque o conceito da universidade mudou. O conceito da educação mudou, do acesso à informação mudou. Agora, aí eu volto na sua última pergunta, só para finalizar. Um problema que ainda existe, que a tecnologia ainda não conseguiu resolver totalmente, não é, por exemplo, do conhecimento ou do acesso à informação, mas da parcela de networking, da parcela do contato social, etc. Que é, por exemplo, eu vou num congresso para aprender, ótimo, eu vou na universidade para aprender, mas eu vou na universidade para almoçar com meus colegas, e dali se faz um networking, dali se faz uma parceria.
Isso, olha, eu vou te falar, eu participo de, sei lá, 10, 12, 15 congressos todo ano, e fisicamente, e agora todos virtuais. É lógico que essa parte do networking acabou, entendeu? Acabou. Então esse é um problemão que a tecnologia vai ter que resolver, porque as interações sociais são diferentes. A interação social é diferente. Ô, Ricardo, a gente percebe que a gente só está conseguindo ter esse papo hoje porque a gente está falando que a gente está na era da... Tem gente que fala que é da era da internet, a era da informação, né? Informação é tudo, dados é tudo. Qual que é a importância, então, do Big Data para gerenciamento de projetos? O Big Data, o Big Data nada mais esse nome é bonito, é o seguinte: hoje, com o avanço tecnológico, existe uma capacidade infinitamente maior de computadores mais baratos, mais acessíveis, etc., de manipular enorme quantidade de informação. Porque antigamente, gente, eu, por exemplo, eu escrevi um artigo sobre redes neural networks, cara, em 2015, Caramba. há 6 anos atrás. Na hora que eu falava, esse artigo foi publicado, na hora que eu falava... Os caras te achavam louco, né? Louco, fala sobre isso. Aí os caras falavam assim, isso aí é coisa de ficção científica. Aí hoje é a coisa mais normal do mundo. Qual que é a diferença entre o cenário lá e o cenário aqui? É que é o seguinte, cara, imagina informação hoje. Primeiro, a internet era muito mais lenta, a tecnologia, os computadores eram muito mais lentos. Então hoje, eu por exemplo, quando John von Neumann começou a fazer simulação de Monte Carlo, ele fazia na mão e ele conseguia provar que a distribuição triangular tendia para a distribuição normal com 50 pontos. Cara, eu faço aqui agora assim, 500 mil iterações em segundos. Eu acho que leva mais tempo eu apertar e eu tô falando no meu computador, não tô falando numa super máquina. Então hoje o Big Data é exatamente para isso. Ou seja, o Big Data é que hoje você pode pegar a população do mundo e fazer simulação com a população 7 bilhões. É como se fosse 20 pessoas. Então, o seu potencial de dados... Então, por exemplo, eu chego e falo assim, vou fazer uma amostragem das carteiras de habilitação do Brasil, por exemplo, para poder discutir padrão de acidente de trânsito, para avaliar risco, por exemplo. Eu sou uma construtora que constrói rodovia. Antes, eu tinha que pegar, vamos fazer uma amostragem. Hoje, para que amostragem? Pega a população toda. O computador vai fazer, e a população toda é a população. Então, assim, sabe assim, então hoje os dados são muito... E o Big Data é essa tecnologia. Então, por exemplo, inteligência artificial. Por que a inteligência artificial é tão grande? É que ela consegue... Por exemplo, você viu aquele... Aliás, eu quero recomendar a todo mundo, o filme já tem um tempo, mas vocês têm que assistir, tem no YouTube, o AlphaGo. Por quê? Ele mostra o seguinte, como... você criou um mecanismo de aprendizado, ensinou a regra do jogo e como que o AlphaGo conseguiu se tornar o melhor jogador de Go. Aliás, hoje não tem nem como competir, hoje não tem nem como fazer esse jogo mais, porque não tem humano assim. O Lee Sedol que competiu, ele ia perder hoje todas, é indiscutível. Por quê? Porque a inteligência artificial chegou num ponto em que ele começou a jogar contra ele mesmo e ia armazenando, não armazenando, aquele conhecimento. E ele assim, quantas partidas o Lee Sedol consegue jogar num dia? 1, 2. Esses caras jogam 50 milhões de partidas todo dia, toda hora, todo dia, toda hora. Chega num ponto. E outra coisa, tudo que você erra, você nunca mais erra. Então não tem jeito. Então você criou uma estrutura imbatível. Por quê? Porque a capacidade que ele tem de processar e de armazenar dados. Então, por exemplo, hoje o AlphaGo é um jogador de Go que deve ter 1 bilhão de jogos nas costas. 1 bilhão, eu devo estar até rindo, se bobear é 1 trilhão, né? Mas assim, não há humano capaz, não há tempo humano capaz para você fazer isso. Você tem que fazer o tabuleiro, limpar o tabuleiro, colocar o tabuleiro. Não tem, cara, não tem. Porque o Go não joga no tabuleiro. Você entendeu? O Go, quando ele joga com outro Go, são um código otimizando o outro. Então não dá. Então isso é o Big Data.
Talvez Isso até é uma ideia. os nossos ouvintes não tenham ideia do que o Ricardo tá falando, porque, assim, quando a gente fala de xadrez, a gente tem as possíveis jogadas. No AlphaGo é quase que impossível determinar quais são as infinitas possibilidades, né? Então, como uma máquina consegue entender isso? Ele não trabalha no modelo lógico que todo mundo é o seguinte, como eu sou mais rápido, eu processo todas as combinações possíveis e consigo jogar. Não, ele foi aprendendo e errando. Ele ainda pode errar, claro, ele ainda pode errar, só que a chance dele... É como se fosse um médico, imagina assim, imagina que você coloca um computador para treinar operação, uma operação virtual. Enquanto o médico leva 5 horas para operar e para aprender os erros e acertos, esse médico virtual leva 1 milissegundo para operar. E ao longo de 2 anos, esse médico já operou 10 trilhões de pessoas. Não dá. É igual jurisprudência. Outro exemplo ótimo que eu quero dar. Advogado para causas simples, tá? Você vai ser tudo. Essa profissão, não quero aqui discutir, pode ter advogado nos ouvindo aqui, mas eu quero dizer o seguinte, aquele advogado que faz os trabalhos básicos elementares, esse advogado vai ser substituído por um advogado online. Eu sei que muita gente vai falar, mas a OAB não deu. Bem, aí nós estamos discutindo uma discussão política, igual Uber e táxi, aí é uma discussão política, mas estou falando do ponto de vista tecnológico. Você vai conseguir fazer uma petição, fazer um não sei o quê, tudo isso é praticamente gratuito. Outra coisa, medicina de diagnóstico, entendeu? Medicina de diagnóstico. Eu vou conseguir, cara, fazer uma medicina de diagnóstico infinitamente mais barata, mais rápida, mais eficiente nos testes que eu tenho. Por exemplo, nós estamos vendo hoje aqui, um exemplo ótimo aqui, que eu quero polemizar com vocês. Uma das estratégias das companhias, das farmacêuticas, foi o seguinte, eu tenho mais interesse em fornecer remédio, vacina para você, se você me der acesso aos dados das pessoas que estão sendo vacinadas. A Europa, e eu também não estou discutindo, optou por o seguinte, eu não dou acesso aos dados, por causa de lei de privacidade, etc., sem problema nenhum. Aí a farmácia falou, então ótimo, beleza, eu vou vender para outro aqui. Israel, um dos motivos grandes de Israel ter a posição de liderança que ele tem é porque Israel já falou assim, não quero nem saber, pode passar o dado todo. E aí você fala assim, mas por quê? O que a Pfizer, desculpa usar o nome da Pfizer, mas o que a Pfizer quer com isso? Ela, na verdade, ela não tá assim, tô pensando correto, eticamente, ela não tá querendo, vou saber, não, ela quer o quê? Com isso, imagina a capacidade que ela vai ter de otimizar a vacina dela quando ela tiver assim, cara, 1 bilhão de pessoas vacinadas. 1 bilhão. Ela vai conseguir compor e ela vai falar assim, reação adversa, reação não sei o que. Ela vai conseguir chegar numa perfeição num custo muito mais baixo e numa efetividade muito maior. Então é esse tipo de laboratório, que antes você tinha que achar 1.000 voluntários, agora nós vamos ter, ou seja, a vacina daqui a 1 ano, daqui a 2, vai estar num outro patamar, entendeu? Vai estar num outro patamar. Esse é o exemplo clássico que a gente vê hoje. Pois é, no game também, né? Eu vejo no game também, né? No FIFA, quem joga FIFA, né? A gente que joga FIFA, né? O game também já faz esse tipo de coisa, né? Ele já te orienta. Você joga no básico, você joga no inicial lá, é do jeito. Joga no Pro pra você ver. A IA já exige muito mais de você, né? É outro nível. Mesma coisa, exatamente. Eu tô curioso numa coisa, uma dúvida minha, não sei se o povo tem. Eu fico imaginando o seguinte, Ricardo. O cara tá ouvindo esse podcast e falou assim, beleza, vou ter que me atualizar, vou ter que começar a correr atrás de ferramentas. Então, a gente vai ter que começar a correr atrás dessas informações. E eu fico imaginando o seguinte, eu aqui. Bom, eu vou utilizar a ferramenta, o IA, para me ajudar. Cara, qual que é o risco de eu pegar, por exemplo, eu não tenho dados, eu tenho que popular a minha base. Então, assim, eu não tenho um big data, né? Eu tenho um small data, não tenho nada, não tenho dados. Então, assim, acho que a possibilidade que eu tenho é de buscar essa informação fora. Fazer um benchmark fora. Sem contar a questão da LGPD, questão de privacidade, você vê algum risco de... aquele cara que está começando precisa de dados para ajudar a tomar decisão com ferramenta. Você vê um risco ou seria o único ponto de partida mesmo? Porque eu não consigo fazer uma gestão de projetos com inteligência artificial se eu não tiver dados. Então eu vou ter que buscar fora. Ou não tem jeito, é melhor você caminhando devagarzinho dentro da empresa. Bem, eu vou responder isso em 2 partes. A primeira
A primeira é o seguinte, você pode buscar esse dado pronto em algum lugar, é uma opção. E a segunda é, você pode construir rapidamente esse dado. Vou dar um exemplo. E eu adoro aquele filme The Social Dilemma no Netflix, e ele fala o seguinte, toda vez que você não paga por um produto, o produto é você. Ou seja, o que está acontecendo, cara? O que está acontecendo? Eu quero usar o Facebook como exemplo. Cara, cada like, cada fotinha, cada coisa dessa é um ponto a mais no Big Data do Facebook. Ao ponto que ele conhece você melhor do que você. Ao ponto que que ele conhece. Não é que ele, e não é que ele está intencionalmente espiando, é porque ele acompanha cada passo seu na rede. Então, eu vou te dar um exemplo. Toda vez que você entra dentro de um site, faz uma coisa, você, as empresas, seja a empresa de mídia, jornalismo, elas estão coletando dados, principalmente em rede social é o mais clássico disso, fazendo. Então, aí vamos falar no seu caso. O que acontece? Quando você tem uma empresa menor, o que você precisa? Você precisa chegar e falar assim, gente, nós vamos usar Kanban, nós vamos usar Trello, Asana, o que for para fazer isso. Eu tô pegando um lado um pouquinho mais ágil, tal. E aí o que eu vou acontecendo? A partir do momento que você vai fazendo isso, eu vou alimentando esse sistema de tal forma, eu falo assim, que funcionalidades ele está usando, que funcionalidades ele não usa, aí ele gosta dessa funcionalidade, e eu vou criando um aprendizado ali até o seguinte, poxa, todas as atividades que o Adriano é alocado só movem desse quadro para esse quadro aqui de 3 em 3 dias, mas a do Jimenez move de 1 em 1. E aí, eu tô dizendo assim, ao longo de um ano, você começa a ter dados. Então, o que eu acho? Eu acho que hoje existe uma guerra assim, entre privacidade e aprendizado. E é difícil, por quê? As leis estão tentando cercear isso, só que as máquinas estão tornando nuances cada vez mais complexas para obterem esses dados. Então, o que acontece? Você tem esse conflito. Agora, o que eu acho? Eu acho que hoje está cada vez mais difícil você comprar esse dado, cada vez mais difícil. E cada vez esse dado é mais restrito. Por exemplo, hoje, GPDR, não tem jeito de vender dado. Que antes eu podia ir lá e chegar no Facebook e falar assim, eu quero... Comprar um mailing. Comprar um mailing. Hoje tem tanta restrição para isso que eu não consigo. Então, assim, sabe assim, eu tenho ali uma restrição. Então, essa guerra é que vai colocar. Agora, falando no ambiente de projeto, o que você tem que fazer? Você tem que começar pequeno. Começar pequeno, vai acumulando, até que você chega num ponto e que, poxa, com tanto projeto que a gente tem hoje, se você fizesse isso em um ano, você vai ter dado, cara. Se você é uma empresa de desenvolvimento, estiver desenvolvendo seus desenvolvedores um ano, se você não tiver, tem um problema. O grande problema é que você fica só pensando assim, eu vou arrumar isso, aí passa um ano e você não fez nada. Sensacional. Concorda comigo? Assim, a melhor forma de começar seu banco de dados era há 30 anos atrás, e a segunda é hoje. Concorda comigo? É hoje. Então, eu acho que muita gente tende a adiar as coisas na expectativa de que as coisas vão acontecer. Elas não vão. Né? Não vão mesmo. Natural. Sensacional, legal. Ô, Ricardo, eu queria abordar agora a questão das competências, do profissional mesmo. O cara que está, pro nosso ouvinte, que está entrando no mercado agora, o cara está começando agora. Assim, eu vi que você falou, né? Você falou agora há pouco sobre se o cara, continuar aquele negócio, ficar só gerenciando tarefa, né? Gerenciando Gantt de controle, isso daí não vai rolar mais. O cara que está entrando agora no mercado, que habilidades, competências que ele vai ter que desenvolver? Tá, eu vou separar aqui em duas coisas. Primeiro, para mim, o trabalho do gerente de projeto é 70% a 80% essa habilidade humana. E essa habilidade humana não é tão fácil assim, não é, assiste esse vídeo do YouTube e sua habilidade apareceu. Não é assim. Que são quais? Para ser mais específico, comprometimento para entregar o projeto, motivação, capacidade de trabalhar sob pressão, gestão de crise,
gestão de conflito, habilidade de comunicação. Esse é o pacote que eu estou chamando de humano. Ou seja, e eu não estou falando assim com o intuito, autoajuda, motivação. Não, é o seguinte, gente, se você não está motivado, você não chega lá. Vocês já notaram que Olimpíada, nós estamos perto agora das Olimpíadas, vocês já notaram que a maior parte dos recordes são batidos durante uma Olimpíada? Aí você fala assim, mas por que a maior parte dos recordes são batidos durante uma Olimpíada? O que é especial? O piso é diferente? Não! É porque ali o cara tem aquela hora que o cara tá correndo 100 metros ali, é a hora que ele fala assim, cara, eu tava dando 100, mas agora eu vou dar 110. Sabe assim, ali tem um... É a vibe, né? A vibe. E isso é que faz com que um projeto dê certo. Então, esse lado é o lado que a pessoa precisa. Então, ser comprometido. Eu falo muito assim, gostar do que você faz. Sabe, gostar do que você faz, assim. Eu fico muito triste quando as pessoas trabalham só por dinheiro. Então, eu acho dinheiro importante, mas você gostar. Aí você fala, pô, mas eu não gosto de fazer esse tipo de projeto. Então, poxa, se você sabe que você não gosta, busca outra coisa pra fazer. Não tô dizendo que você vai ser um irresponsável e vai largar tudo amanhã, não. Ninguém tá falando isso pra você. Mas você vai construir um caminho, você fala assim, pô, daqui a 3 anos, então, eu vou fazer um negócio diferente, eu vou construir um caminho que me permita fazer isso. Essa é a primeira coisa, porque quando você detesta, já fica tudo mais difícil, concorda? É tudo mais difícil de andar. Então, esse lado, então, é capacidade de trabalhar sob pressão, ou seja, sob pressão, nós não fomos... Sabe o que aconteceu, cara? Aí eu volto lá no Yuval Noah Harari. Desde a evolução agrícola, né, quando nós deixamos de ser caçadores, coletores e passamos a nos reunir em fazendas, etc., no Sapiens, né, ele explica isso muito. O que acontece? A gente ficou mais gordinho, a gente ficou mais estável e a gente ficou, vamos dizer, querendo um nível de estabilidade maior. Ou seja, a gente não era igual caçador-coletor, que assim, via uma árvore, você comia tudo até explodir, porque você não sabia quando é que você ia encontrar outra árvore. Hoje não, hoje você aprendeu a plantar uma árvore. Então a fruta tá ali no supermercado, você vai lá, pega a fruta e come. Então a gente hoje tem menos capacidade de trabalhar sob pressão. Olha os nossos filhos hoje. Nossos filhos têm muito menos capacidade quanto à frustração do que a gente teve e que os nossos pais tiveram. Hoje, assim, eles falam assim, o Covid é uma tragédia. E eu não discuto. Olha, é uma tragédia. Agora, alguém aqui viveu a guerra? Pois é. Sabe, a Segunda Guerra Mundial? Sabe, assim, passando fome, não tem água, não tem comida, comendo batata. Eu tô dizendo assim, eu não passei, mas deve ter sido duro. E quem viveu na Idade Média? Sabe, assim, Então, assim, o que eu tô colocando, assim, a gente ficou. Então, por isso que essa habilidade é mais difícil. Agora, vamos falar dos outros 20%. Os outros 20% são o quê? Tecnologia. Primeira coisa que você tem que investir, conhecer tecnologia. Não é conhecer inteligência artificial, é a tecnologia. Não estou dizendo que você vai mudar a sua profissão, mas você tem que ter esse domínio. Capacidade de análise, ou seja, qual que é a tendência? Como é que eu consigo avaliar cenários diferentes? Ou seja, aí vem business, atividades, conhecer o PMBOK, o Scrum, o que for, Scale, Safe, né? Eu, por exemplo, essa parte, essa parte é fácil para mim. Eu me certifiquei, eu sou SPC da Safe, eu sou Scrum Master, essa parte aí, olha, cara, não é difícil. Essa parte, cara, você vai lá, faz um curso, fica lá, estuda, aprende e tal. Agora, essa parte dos 70%, essa que é a parte que é menos trivial e que é a parte que faz a maior diferença. Então, por isso que eu falo assim, desses 70, 80, 30 ali. Muita gente acha que só com aqueles 30 você resolve o problema. Quem dera, cara. Nós não tínhamos mais problema no mundo. Você entendeu? A pessoa saber o que é certo não necessariamente gera o resultado correto, né? Todo mundo sabe o que é ser um bom político, por exemplo. Todo mundo sabe lá, assim, se concorda comigo, nós podemos falar assim, o que faz um bom político? É isso aqui. Agora, o que faz um bom político? É o caráter. E o caráter você não aprende. Sabe, o caráter não é um negócio assim, vamos fazer um curso aqui de 3 horas de caráter. Aí o político fala assim, entendi. Entendeu? Não é, cara, não é. Entendeu? Não é. Então isso é um processo histórico muito mais complexo. Sensacional, gente, sensacional. A gente está chegando no finalzinho da nossa agradável conversa aqui com o Ricardo Vargas. Eu queria, antes de finalizar, eu queria fazer uma perguntinha pro Ricardo, eu não sei se ele pode dar o spoiler ou não, mas o que o PMBOK 7ª edição nos espera? Tem alguma novidade? Bem,
A primeira coisa, assim, quando você fala spoiler, parece que eu conheço alguma coisa que as outras pessoas não conhecem. Então, eu já quero falar uma coisa seguinte. Bem, eu sou membro do PMI, não sou, hoje eu nem sou ativamente voluntário. Então, eu sou igual, a informação que eu tenho é a mesma que eu, você e todo mundo que entra lá no site tem. Eu fiquei sabendo agora que vai ser lançado em agosto. Tal. O que eu tenho de informação é o mesmo de todo mundo. O que eu sei é que o PMBOK está sofrendo uma grande disruptura da versão 6 para a versão 7. Os processos estão virando princípios. Ele está ficando um guia mais lean, mais leve com isso. Bem, esse é o fato. Ou seja, é uma mudança bastante grande que, ao invés de ser baseado em seguir os processos, mas sim baseado em algumas guidelines. Bem, agora, o que eu acho disso? Bem, eu não tenho ainda uma condição, é lógico, eu não sei se você já notou, todo mundo está se manifestando sobre o PMBOK, etc. Eu decidi não me manifestar e não vou fazer isso até o dia 1º de agosto, quando sair. Por quê? Porque pode ser que ainda modifique alguma coisa, tudo. Eu acho que é uma mudança grande que tem uma série de vantagens, mas eu acho que também tem uma série de desafios. Por exemplo, eu assim, uma das coisas que mais me incomoda é essa visão dogmática que as pessoas têm do PMBOK. Assim, porque o PMBOK é burocrata. Bem, burocrata é você. Burocrata não é o guia. O guia é um pedaço de papel. O burocrata é você. Você usa da forma como você acha que vale a pena. Entendeu? Então isso. E eu vou dizer, o PMBOK pode ser excelente em determinados projetos, em infraestrutura. Como os mecanismos ágeis podem ser excelentes, são. E o grande gerente de projeto é aquele que sabe navegar nas coisas certas. Então, assim, isso é porque, assim, eu vejo muito, cara, esses agile coaches, assim, porque é PMBOK, é bem legal. Essa treta, né, Ricardo? A gente tem, eu ia te perguntar justamente isso, cara. É igual religião, é igual religião, a pessoa quer... Pois é os extremos, né? Outro dia eu tava numa empresa e eu ouvi da gestora dizendo o seguinte: agora a gente tá adotando o ágil porque o waterfall já era. Falei, cara, minha querida, onde você ouviu isso daí? Desculpe. Olha, são abordagens distintas. Não diga isso. Como você acabou de dizer, uma coisa... Cara, o gerente de projeto tem que ter essa sensibilidade, né, mas, Ricardo? Gimenez, deixa eu te contar uma coisa. Cara, tem um livro que eu gosto, apesar de ser um livro muito polêmico, chamado 48 Leis do Poder, do Robert Greene. Aí ele tem, uma das leis, ele diz o seguinte, faça com que as pessoas, crie algo que faça com que as pessoas acreditem em você cegamente e crie uma legião de fãs. Então, o que acontece, cara? O que acontece? Assim, a maior parte das consultorias, etc., elas vivem disso, né, cara? Elas vivem de dizer o seguinte, não, essa cor aqui não é laranja mais não, é salmão. Aí você vende, sabe? Aí você vende tudo de novo. Aí amanhã você já vai criar o Pulse Agile. Aí depois o Pulse Agile Falling Agile, que é um outro... Sabe? Cara, vamos parar. Vamos parar com isso. Gente, como se a técnica fosse resolver todos os problemas. Eu vou te dizer, 90% se resolve desse outro lado. E esse outro lado as pessoas são incompetentes, na maioria das vezes. É por isso que a gente tem tão mais fracasso do que sucesso. E é isso que, para mim, me deixa, assim, super preocupado. Eu, por exemplo, eu uso tudo. Tem muita gente que me pergunta, o que eu uso tudo, cara? Tudo tem na frente. Bicho, se alguém me ensinar alguma técnica e me falar assim, cantar ajuda a dar certo projeto, eu faço aula de música. Cara, você entende? É esse tipo de coisa. Então, assim, eu acho que a gente tem que parar com isso. Assim, tem muitos negócios que a Agile vai ajudar demais, tem negócio que vai ajudar menos, tem negócio que o Waterfall vai ser mais legal, tem negócio... Cada caso é um caso, pô. Cada caso é um caso, não existe uma regra geral. Agora, é claro que existe um grande business por trás disso, né? E, infelizmente, você acaba sendo... atacado por esse business, né? Assim, atacado por esse business se você quer sobreviver. Maravilha, Ricardo.
Queria agradecer demais de coração toda a equipe do The Walking Tech, nosso público. Queria agradecer sua presença. Eu sei que é difícil aí você estar com seus projetos, estar com tudo. Queria agradecer com o carinho, a receptividade também, pra gente fazer esse bate-papo gostoso. Pro pessoal que quer te encontrar, né? Não é só escrever Ricardo Vargas, mas qual que seria o melhor caminho aí para quem quer te encontrar, quer bater um papo? Como que é? Bem, eu tenho uma presença grande no LinkedIn, eu tô com uma presença crescente agora no Instagram, apesar assim, de ter muito pouco tempo para poder estar em tudo. E eu tô, o meu canal do YouTube é um canal que tá bem ativo, assim, eu pretendo esse ano fazer bastante coisa, assim, que eu descobri que é uma forma legal de eu poder compartilhar. E eu queria, assim, então o pessoal que quiser, no youtube.com/rvvargas, o LinkedIn também e tal, e as pessoas colocando no Google também vão achar aí outros canais, outras coisas. Eu, assim, tento postar o máximo que eu consigo dentro da minha capacidade, né, de tempo, porque, para quem não sabe, sou eu que posto. E eu queria terminar sugerindo uma coisa para vocês. Eu criei uma série no final do ano passado chamada What Matters. E essa série, acho que ela fala um pouco sobre isso. E essa série, assim, ela não tem nada a ver com o meu negócio. Eu não trabalho com isso. Eu não sou consultor de carreira, não sou coach, não sou nada disso. Mas eu fiz isso por causa das minhas filhas, assim, da dificuldade que elas estavam de entender o mundo e tal. E eu fiz exatamente para tentar sobre esse 70%. Ou seja, como é importante você gostar do que você faz, como é importante você desenvolver opções, como é importante você ter um plano de para onde você quer ir com a sua carreira como gerente de projeto, o que você deve aprender, etc. Como é que você deve lidar com fracasso, reputação, humildade, entendeu? Humildade, porque é muito comum as pessoas hoje, assim, que conquistam qualquer sucesso, começarem a ficar arrogantes. Então, assim, é ter esse tipo de coisa. Então, acho que vale a pena aí, quem quiser assistir, tá lá no YouTube, assiste à vontade. É uma playlist sua, Ricardo, no seu canal? É uma série, uma playlist no meu canal, assim, e teve uma repercussão super legal, sabe? Super legal. Eu produzi, fiz tudo, assim, fiz tudo no interior de Portugal, então tem uma parte visual legal. Eu fiz alguma coisa para tentar, vamos dizer, atrair. E o público principal era o jovem, assim, de 20 e poucos anos, até 30 ali e tal. E deu muito certo. Então, quem estiver ouvindo, quiser dar uma olhadinha lá, vale a pena. Legal, a gente vai colocar os links no site do Walking Tech para todos os canais do Ricardo. Maravilha, Ricardo, mais uma vez obrigado. Obrigado, Gimenez aí. Meu nome é Adriano Martins. Eu sou o Gimenez, tamo junto aí. Até o próximo episódio do podcast semanal do The Walking Tech, patrocinado pela PMG Academy. Falou, TI Hackios!